E Memphis Depay faltou a mais um treino no Corinthians. O atacante holandês não participou das atividades nessa terça-feira. Tudo porque ele havia viajado para o Rio de Janeiro na segunda-feira, tinha estipulado sua volta para terça-feira, 12h30, de helicóptero. Ele, inclusive, tinha autorização do Corinthians para desembarcar de helicóptero no centro de treinamento, mas o mau tempo no Rio de Janeiro, segundo o Memphis, o impediu de decolar no Rio. Aí você pode estar se perguntando, mas tá bom, então não daria para ele pegar um carro e vir do Rio a São Paulo para participar da atividade à tarde? Memphis Depay alegou que o conflito pesado, com mais de 60 mortes, envolvendo polícia e traficantes no Rio de Janeiro, inviabilizou sua saída do Rio de carro. Dessa maneira, Memphis Depay perdeu mais uma atividade no timão. No mês de julho, por conta de salários atrasados, ele se recusou a participar de uma atividade. Foi inclusive chamada a atenção dele por conta desse episódio. Memphis entendia que o Corinthians precisaria ser mais transparente na divulgação dos problemas financeiros na oportunidade, e o episódio foi superado. Só que todo ato de indisciplina cometido por um jogador do Corinthians enfraquece ainda mais Fabinho Soldado, o executivo de futebol, que é muito querido pelos atletas e detestado pela diretoria. Os dirigentes corintianos veem o Fabinho Soldado como alguém do Augusto Melo. Já os jogadores entendem o Fabinho como alguém que os defende. E, de fato, o Fabinho defende até mais do que normalmente, porque ele sabe que só se manteve no cargo, mesmo apesar da pressão para sua demissão, porque os atletas pediram que o Fabinho Soldado ficasse até pelo menos dezembro. Só para completar sobre Memphis Depay, o atacante holandês não marca gol desde 30 de julho. São 92 dias de jejum, seu maior período sem marcar com a camisa alvinegra. O último gol na vitória por 1-0 contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Só para fechar de vez sobre o Corinthians, o Timão liberou Henrique Libari, meio atacante de 16 anos do Sub-17, para jogar no Genoa, da Itália. O clube ficou com 30% do valor de uma venda futura. A saída do atleta tem a ver com uma mudança dos pais dele para morarem na Itália. Bom, rapaziada, depois da folga de 2 dias, o Memphis Depay, ele estava no Rio de Janeiro, tinha avisado a delegação que iria retornar de helicóptero do Rio e, inclusive, pediu autorização para aterrissar no CT Joaquim Grava, poucas horas antes do treino, que aconteceria nesta terça-feira. E, infelizmente, não teve teto em São Paulo por conta do mau tempo. O Rio de Janeiro também está vivendo um período de muita dificuldade aí, né, com vários mortos no dia, uma situação caótica em que as autoridades sugeriram, inclusive, que as pessoas não transitem, né, nesse momento. E aí isso inviabilizou um pouco não, bastante, né, especialmente a condição climática, e o Memphis não conseguiu chegar a tempo do treinamento dessa terça-feira, perdeu a atividade. Tudo foi combinado, né, organizado com o clube, mas de qualquer forma ele perdeu esse treinamento, deve participar das atividades a partir de quarta-feira. Existe uma expectativa também de que durante a semana o goleiro Hugo Souza comece a participar também dessa atividade. Ele ainda está com a luxação no ombro e ainda segue na fisioterapia. O Felipe Longo, né, deve ser o goleiro, mas o Hugo Souza, daqui a pouco, se ele recupera aí a partir da quinta-feira, por exemplo, pega 2 treininhos, provavelmente deve ser o titular diante do Grêmio no domingo. Mas, por enquanto, a gente trabalha com o Hugo fora e o Longo sendo o goleiro titular. O Memphis perdeu o treinamento, mas deve jogar. E tem aquela, né, ideia que eu já falei para vocês, né, do Maicon e o Mateuzinho voltando, porém, Ranieri, Bidon e Martínez fora. E aí tem uma ideia, né, dele fazer ali um meio de campo, uma linha de 3 daqui a pouco, né, com André Ramalho, Choca e Gustavo Henrique, ou usar até o Fabrício Angileri, podendo utilizar no meio ali o Maicon de primeiro volante, o Charles e o André Carrilho, que voltou para o time titular, e o Rodrigo Garro. A ideia de time deve ser mais ou menos essa. Até o final da semana a gente tem um pouco mais detalhado. Vamos falar do que vocês querem saber, né? A Safiel, ela foi apresentada no Museu do Futebol nessa terça-feira. Eu acompanhei a apresentação e assim, é muito difícil daqui a gente se posicionar porque eu realmente não conheço as pessoas. Mas me encanta, me ilusiona, como dizem os gringos, né, os castelhanos. Me ilusiona porque, assim, é muito interessante, gente. É muito interessante. Nós estamos diante de um modelo absolutamente fracassado, falido,
que corrupto, que não vai para lugar nenhum e que não tem mais razão de ser, né? Que é a maneira como hoje os clubes associativos comandam o futebol dos clubes de uma maneira inflacionada, de uma maneira em que você gera muita receita. Não dá mais para ser num processo amador, estatutário, político, como hoje acontece. Você precisa mudar. E dentro da apresentação da Safiel tem uma imagem que ela é muito, cara, ela é muito gritante assim, né? Para minha geração, por exemplo, que tenho na faixa dos 40 anos, a gente acompanhou um mundo completamente analógico, né? E hoje vive nesse mundo digital. Talvez as novas gerações não entendam o que eu vou dizer, mas eles colocaram uma foto de umas pessoas escolhendo o filme na videolocadora e do lado o símbolo da Netflix. Que, cara, os comportamentos eles mudam, o mercado muda e você precisa se adaptar. E eles contam ali, né, que a Blockbuster, por exemplo, tinha um faturamento de 6 bi, tinha 9 mil lojas, eles eram líderes do mercado, mas, cara, se você não se adapta, não tem como, mesmo que você tenha uma marca super relevante. E esse era um hábito que eu tinha com a minha família, de na sexta-feira ir na locadora, escolher 4, 5 fitas VHS para passar o final de semana inteiro assistindo. Hoje, num simples toque no controle remoto, né, você assiste quantos filmes, quantas vezes quiser, quantas séries quiser. Mudou, gente, mudou. E mudou o investimento. E hoje você não encontra mais videolocadoras. Então é só um exemplo para dizer que, cara, as coisas mudam, o mundo muda e a gente precisa entender que o futebol ele precisa ser profissional. Não dá mais para ser nesse processo como existe hoje. E a Safiel, cara, ela é um respiro nesse sentido. Porque eles entendem uma empresa dissociada do clube associativo, que inclusive ceda royalties em valores para o clube associativo para que ele possa pagar suas dívidas, investir no esporte olímpico, mas a Safiel ela vai comandar o futebol masculino, feminino, categoria de base, com investimento. Mas como que essa dívida vai ser paga? De que maneira isso vai acontecer? Bom, o projeto deles é um projeto bem ousado, que eu realmente não sei se eles conseguiriam na prática, mas é por isso que eu digo, me encanta a maneira como eles exibem as ideias deles e o que eles querem fazer. Que é nada mais, nada menos do que um conselho de administração muito restrito, né? Não com 300 conselheiros, mas com pessoas capacitadas, cuidando do futebol, sem nenhum vínculo afetivo, né? Embora, segundo eles, né, preservando a tradição e a história do clube, mas que ali, naquele momento, naquele cargo, estejam exercendo algo estritamente profissional, como de uma empresa. Fazendo balanços e administrando receitas e despesas como se fosse de uma empresa, porque o futebol hoje exige isso, gente. E com a possibilidade do torcedor ser acionista. Isso é um pouco confuso ainda, porque eles dão a entender que o torcedor vai ter voz ativa, de que o torcedor vai participar. E a ideia deles é ter 1 milhão de sócios. E eu não duvido disso. O Corinthians tem capacidade para ter 1 milhão de sócios e se tornar sustentável nos próximos anos. A questão é, que tipo de interferência um acionista pode ter? Claro que tem cláusulas e requisitos que você, obviamente, não pode ultrapassar, senão qualquer cara endinheirado vai lá, compra uma ação num valor X e não, agora eu quero sentar na cadeira do chefe tal e quero participar das decisões do clube. Não é assim que funciona, imagino eu. Não pode ser. Mas eles vendem como se o torcedor, sendo acionista, primeiro ele possa lucrar com isso, né, com a melhora das ações, com o tempo, o clube se valorizando, a marca criando, mas ao mesmo tempo fazendo parte de alguma maneira, né, do clube e das decisões do clube. Isso ainda está um pouco nebuloso, tem que ser mais destrinchado, né? Mas, cara, é muito interessante porque eles pretendem fazer um aporte, tá? Eu acho que isso é importante. Com essas ações vendidas, faturar até 2,5 bi, o que daria suficiente hoje para pelo menos encaminhar o pagamento da dívida, mas eles entendem como mais. Até pelo aporte que será feito, né? Para que o Corinthians pague as suas dívidas, derrube os transfer bans, consiga montar times competitivos, investir em remodelação, estrutura, no CT, categoria de base, e ainda assim ceder um valor lá para o clube associativo continuar sobrevivendo da sua maneira. Mas a SAF do futebol ela é dissociada, ela é completamente diferente. Cara, é profissional. A ideia deles é ser profissional. Só que aí tem um problema. Porque assim, ontem eu fiz um vídeo aqui e assim,
dentro da reforma do estatuto, que ainda foi um anteprojeto, porque a gente está no timing da notícia, né? O Romeu Tuma Júnior apresentou lá o anteprojeto, que ainda vai passar pelo Conselho e tal, com alguns itens dessa reforma estatutária, entre elas a possibilidade de uma SAF. Só que a maneira como eles divulgaram a possibilidade de SAF, ela praticamente inviabiliza qualquer tipo de SAF. E eu não me dei conta disso no momento que eu fiz o vídeo anterior. Mas eu também entendo como algo, talvez o passo que eu tenha dado no vídeo anterior, ele não tenha sido tão grande quanto eu imaginava, mas ele foi um passo. Porque é o primeiro momento em que o clube começa a discutir o assunto. E justamente, no dia seguinte, tem a apresentação do projeto da Safiel. Então, está acontecendo, rapaziada. Está acontecendo uma discussão. No momento, esse anteprojeto exibido pelo Tuma, realmente ele dificulta as coisas. Quando ele diz que o controle seguirá sendo do clube associativo e que qualquer investidor terá no máximo 49% e não 51%, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que eles querem continuar mandando no clube. E qual investidor vai aportar o dinheiro dele numa marca do tamanho do Corinthians sem poder estar no comando, sem poder definir as suas ações, ainda submetidos a esses caras que lá estão? Então realmente não faz nenhum sentido se o modelo seguir dessa maneira. Outra coisa, para aprovação da Safiel ou de qualquer outra SAF, é necessário de 2/3 dos votantes do Conselho Deliberativo. Sendo que em todas as votações, o Conselho, para aprovar qualquer coisa, é a metade mais um. É a maioria. Se você formar a maioria, você aprova. Por que 2/3 para a SAF? Porque você precisa de 66%, rapaziada, de todos os conselheiros. E a própria Safiel entende, os idealizadores do projeto, que o projeto de SAF encontra resistência no Conselho. Os caras não querem. Então, se você for submeter ao Conselho uma votação que precisa de 2/3 dos votos, não vai passar. Não vai passar. Mas vamos lá. Por que eu estou otimista? Porque, na minha concepção, o assunto começou a ser debatido. E aí vem a hora de você, torcedor. O torcedor do Corinthians é o que pode salvar esse projeto aqui. Porque isso aqui é um anteprojeto. Parece anti contra, né? É anteprojeto. É um projeto da antessala. É um pré-projeto. Então, tudo isso vai ser discutido a partir de agora. E esse projeto tem que mudar. Tem que mudar. A reforma do estatuto ela tem que acontecer, mas com uma possibilidade muito mais flexível para a SAF, porque senão não vai rolar. E aí você deve estar pensando, pô, Chico, então você é um defensor da SAF. Eu não vejo saída. Eu não vejo saída. A menos que, e eu já fiz vídeos aqui também sobre o quanto o Corinthians está quebrado, endividado, que você se permita sofrer, torcedor. E assim, nem assim eu sei se será possível. Mas a outra maneira do Corinthians se salvar, salve o Corinthians, que não seja uma SAF, ou chega um bilionário aqui com 10 bi e fala assim, não, toma aí, não sei o que e tal, pronto, acabou. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, porque esse cara vai querer retorno também. Eu acho até que no Corinthians ele teria. Mas enfim, você precisa de um cara com expertise, não é simplesmente o dinheiro. Ou é o seguinte, uma folha salarial de 40 milhões, por mais que arrecade 1 bi, esse ano vai arrecadar 800 milhões, mas deve 2,700, 2 bi e 700 milhões. Então, você vai ter que chegar assim, bom, vamos equalizar aqui receitas e despesas. Nós vamos mandar todo mundo embora, vamos rediscutir o salário o contrato do Memphis, aí mandar ele embora, pagar ele em 50 anos. Vamos limpar aqui, vender o Yuri Alberto a preço de banana. Vamos botar jogadores bem medianos, um teto salarial de, sei lá, 200 mil reais. Fazer uma folha de pagamento aqui de 5 milhões. Aí você... Que time seria montado dessa maneira? Um time que provavelmente cairia para a Série B, ficaria daqui a pouco 2, 3 anos na Série B. É isso que o torcedor quer? Tenho certeza que não. Seria essa uma solução de você ir organizando o clube aos poucos, sofrendo, podendo cair para a Série B, Série C, ficar 2 anos na B, para voltar para A, lá na frente, superavitário. Só que também você diminui receita, né? Quando você cai para a Série B. Então essa equação, essa conta é muito difícil de ser feita. Quando você tem um modelo de SAF, é um processo meio natural que acontece com vários clubes hoje, em que não quer dizer que você vai ganhar, tá? A SAF ela não significa títulos.
nem imediatamente times competitivos, porque o Cruzeiro foi colher louros agora. Mas o Ronaldo, quando adquire lá a SAF do Cruzeiro, a ideia dele era tirar o Cruzeiro do buraco, da falência. E só depois, quando chega o Pedrinho com aporte, é que vem o investimento. Que fatalmente o Cruzeiro vai ter resultado desportivo na sequência. Não sendo esse ano, vai ser ano que vem, em algum momento vai acontecer. O Botafogo teve resultado esportivo imediato. Mas e o segundo ano? Já não teve. Porque todo mundo está virando SAF. Então, quando você vira SAF, você pensa assim, agora eu vou ser campeão do mundo. Não, pode ser que seja, mas assim, você vai brigar com outras SAFs, com outros futebols, com outros clubes ricos. Então, o torcedor tem que entender, não representa títulos, ainda mais imediatos, você virar SAF. Virar SAF, cara, é meio que um caminho sem volta para um futebol que pretende ser profissional e que é só olhar, se espelha nas principais ligas do mundo e que tem lá os seus investidores, os seus bilionários, como na Premier League, como na La Liga, e tem lá os seus patrões, né, os seus donos lá com aporte, com investimento. E aí depois a gente vai entrar numa outra seara do fair play financeiro, de teto salarial, para ver se o futebol brasileiro consegue ter um pouquinho mais de organização nesse sentido, né? Porque está cada um, né, escolhendo um modelo, está cada um de um jeito, isso aí vai ter que ser regulamentado em algum momento. Mas a SAF, ela pode profissionalizar o negócio. Pelo menos é nisso que eu acredito. E é por isso que eu estou defendendo como um modelo interessante, pelo menos para ser discutido. E é isso que eu acho que vai acontecer. Inclusive o Cruzeiro, quando aprovaram a possibilidade de SAF, ele tinha o mesmo problema, os mesmos entraves. Os caras não queriam, obviamente, ceder do clube associativo. E eles foram convencidos de que você precisava flexibilizar para que houvesse um investidor. No Corinthians, se não vai, eu digo, tem que acontecer a mesma coisa. E só vai acontecer com a pressão popular, com protestos, com manifestações, com o torcedor pedindo isso, para que esse conselho, que cheira a mofo, consiga entender que não dá para manter como está e não dá para escrever um anteprojeto em que só eles se beneficiam. Então, vai acontecer, rapaziada. Olha, conhecendo esse clube, a história desse clube e o torcedor do Corinthians, os caras não vão deixar. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Jorge Nicola e Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians. E a partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar muito aí da falta no treino de Memphis Depay, que estava no Rio de Janeiro e não treinou nessa terça-feira, acabando gerando aí um clima tenso dentro do Corinthians. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouco de um dos assuntos mais comentados na mídia esportiva, sendo ela televisão, rádio, internet, jornal, tantos outros meios. A Safiel no Corinthians está gerando uma discussão muito grande na mídia. Por quê? Segundo informações obtidas no canal, que pessoas próximas ao presidente do Corinthians, Osmar Stabile, acabou revelando que o presidente recebeu as pessoas da Safiel no Corinthians. Mas isso não quer dizer nada, né? Porque receber as pessoas para conversarem é ouvir a proposta, ouvir, sentir, né, o termômetro dessas pessoas que estão interessadas. Mas Osmar Stabile não está aprovando a Safiel e vê outros caminhos para resolver os problemas do Corinthians. Até porque os trâmites da Safiel depende do Conselho Deliberativo e não do presidente corintiano Osmar Stabile. Então, Osmar Stabile entende que para resolver os problemas do Corinthians, a Safiel não é necessário.
não teria necessidade do Corinthians se tornar SAF para resolver esses problemas. E quais são os meios de resolver os problemas do Corinthians? Osmar Stabile acredita, para melhorar o Corinthians, é necessário começar a revisar todos os contratos, né? Setorizar tudo no Corinthians. Exemplo, vamos falar do contrato da Arena. Esse contrato já era para ter sido revisado, faz tempo. Osmar Stabile, você vê que ele, em curto prazo, ele tem feito algo que vários presidentes não fizeram. Por exemplo, Osmar Stabile acabou dispensando funcionários que estavam acumulados no Corinthians. Pessoas que ganhavam 10 mil, ganhavam 15, 18, 20, 25, 30 mil reais no Corinthians por mês. E a função dele lá era pequenininha. Osmar Stabile, olha para você ver o que o Osmar Stabile está fazendo. Acabou com 2 categorias de base no Corinthians que não servia e não significava nada. Por exemplo, a categoria sub-16 valia para quê? Nada. Osmar Stabile acabou. A categoria sub-18 valia para quê? Nada. Osmar Stabile acabou. Veja bem, na verdade, o Corinthians, com tanto essas categorias, apenas prejudicava o Corinthians. Corinthians tinha que dividir, toda vez que ia treinar a garotada, tinha que dividir o campo em 4, 5, 6. Porque era muita gente, isso trabalhava. Então Osmar Stabile deixou a categoria sub-17 e sub-20. Mas antes era sub-16, sub-17, sub-18, sub-20. Então o grupo era muito inchado de tantos jogadores, né? Osmar Stabile também, ele quer negociar o juro da Arena. E precisa negociar, que já deveria ter negociado o juro da Arena. Ou seja, Osmar Stabile está reduzindo o gasto no Corinthians e economizando, coisa que os outros presidentes que passaram não fizeram. Osmar Stabile já demitiu o funcionário. Osmar Stabile já acabou com a categoria de base, em 2 categorias. Osmar Stabile já reduziu de forma automaticamente a folha salarial. Osmar Stabile liberou alguns jogadores, né? Liberou alguns jogadores que já foram embora, que não fizeram nada no Corinthians. Por exemplo, aí, Coronado. Coronado ganhava mais de 2 milhões por mês no Corinthians. E o que Coronado fez no Corinthians? Nada. Então, Osmar Stabile já chegou limpando, organizando, reduzindo. Economicamente, Osmar Stabile já fez muito para o Corinthians. Coisa que os presidentes que passaram fizeram o contrário, aumentaram a dívida do Corinthians. O Corinthians hoje é um dos clubes mais endividados do mundo. A dívida do Corinthians hoje, ela chega a 2,7 bilhões. Ou seja, 2 bilhões e 700 milhões. Uma dívida, principalmente para um clube brasileiro, considerada impagável, né? Osmar Stabile, ele está tentando organizar o Corinthians, né? Sem o Timão virar SAF. E Osmar Stabile está certo. Essa é a minha modesta opinião. Tem como o Corinthians melhorar. Tem como o Corinthians pagar essas dívidas. Claro, com pessoas competentes fazendo um trabalho sério. E essa pessoa, até hoje, me parece que é Osmar Stabile. Então, um trabalho difícil, um trabalho árduo, um trabalho que vai demandar um pouco de tempo. Eu já ouvi até muita gente da imprensa comentando que o Corinthians, para voltar aí a conquistar títulos internacionais, o Corinthians está no mesmo nível de um Palmeiras, tô falando economicamente, certo? Não tamanho de clube. O Corinthians, para mim, é o maior clube do mundo. Do mundo. Tô falando economicamente. O Corinthians, para voltar a estar igual o Palmeiras, o Flamengo, precisa de quê? De pessoas sérias,
fazer um trabalho aí de, no mínimo, 10 anos. Assim o Corinthians pagaria todas as suas dívidas, ficava um clube economicamente com a situação de sua saúde financeira excelente, né? Mas precisa de gente séria, porque tem entrado um pessoal do Corinthians que tem pensado apenas no seu umbigo e mais nada querendo saber do bem do Corinthians. Corinthians, infelizmente, vive uma situação muito difícil financeiramente e eu acredito que a Safiel não é a solução e o Corinthians tem como se organizar, se estabilizar, pagar a dívida, contratar, ser campeão sem Safiel. É o trabalho de Osmar Stabile hoje, é para isso. E parabéns ao Osmar Stabile, com tanto pouco tempo, fazendo tanto para o nosso clube de coração. Gente, o que vocês acham? Corinthians é necessário virar Safiel? Eu dei a minha opinião que não, mas eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que o Corinthians tem que virar uma Safiel para se estabilizar? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixar seu like e deixar sua inscrição. Vamos mudar de assunto, não menos importante, vamos falar um pouco dos contratos de jogadores do Corinthians que estão vencendo no final dessa temporada. É o caso de Thales Magno, termina no final desse ano, do Maicon, Romero e Angileri. Thales Magno e Romero são jogadores que certamente vão deixar o clube. Até porque no Corinthians existe uma lista de dispensa. E nessa lista de dispensa está Romero e Thales Magno. Também tem o Charles, que está nessa lista de dispensa. Tem o Kaká, tem o Félix Torres. Essa lista de dispensa do Corinthians é importante, que vai reduzir ainda mais gasto no Corinthians. Aí o Corinthians paga esse transfer ban, acaba com o transfer ban, certo? Reduz a folha salarial com a dispensa de Romero, Thales Magno, Charles, Kaká e Félix Torres em 20%, que chega aí aproximadamente 3 milhões e meio de redução de gastos. E o Corinthians está interessado sim em renovar com o Maicon, contratar o Maicon. Porém, o Shakhtar Donetsk não quer emprestar mais o Maicon para o Corinthians, porque o Shakhtar Donetsk emprestou 2 vezes, cada empréstimo ficou no valor de 500 mil e o Shakhtar Donetsk, infelizmente, não recebeu. Então o Shakhtar Donetsk quer aí aproximadamente 2 milhões de euros no Maicon e o Corinthians demonstrou interesse em ficar com o Maicon. Outro jogador que o Corinthians também quer continuar com ele é Fabrício Angileri, jogador argentino, lateral esquerdo. Porém, o Fabrício Angileri, ele quer um aumento salarial. E o Corinthians até hoje não acertou. Então o que está dificultando o acerto do Corinthians com o Fabrício Angileri é apenas o salário. O resto está tudo apalavrado. Porque o salário do Fabrício Angileri, ele quer um aumento gradativo no seu salário e o Corinthians, por enquanto, não aceitou esse pedido de aumento no salário. Então falta esse detalhe. Então com o Maicon e Fabrício Angileri, está bem apalavrado. Nada certo. Mas estão nas tratativas. Estão conversando. Agora, Romero e Thales Magno, esses com certeza fazem até parte da lista de dispensa. Gente, qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que o Corinthians deve ficar com o Maicon? O Maicon tem jogo que arrebenta, joga muito bem. Tem jogo que não vai tão bem. Fabrício Angileri está praticamente no banco o tempo todo, mas é um jogador que o Corinthians deveria renovar? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixar seu like para fortalecer o nosso trabalho. Gente, para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho de Memphis Depay, que mais uma vez, de forma pejorativa, de forma negativa, virou assunto nos tabloides esportivos. Memphis Depay, que acabou na segunda-feira fazendo uma viagem para o Rio de Janeiro, né? E acabou não participando do treino do Corinthians ontem, terça-feira. Memphis Depay havia combinado com a diretoria corintiana que voltaria de helicóptero e desceria no CT do Corinthians para treinar na terça-feira à tarde. Mas, segundo o jogador, abre aspas para Memphis Depay,
que o mau tempo não deixou o Memphis Depay vir de helicóptero. E nisso aí, e a situação, ela piorou porque o Memphis poderia vir aí de carro, né? Mas o Memphis alegou também que de carro não foi possível por causa do conflito entre a polícia e os traficantes no Rio de Janeiro. Então, por isso, não foi possível viajar. Lembrando que Memphis Depay já faltou algumas outras vezes, teve problema, Fabinho Soldado acabou chamando sua atenção, e essa falta de Memphis Depay pode até acabar atrapalhando o diretor do Corinthians, diretor executivo Fabinho Soldado. Por quê? Vamos lá. Não é segredo para ninguém que parte da cúpula corintiana não quer Fabinho Soldado no Corinthians, porque eles entendem que Fabinho é um aliado de Augusto Melo. E realmente era. Mas o Augusto deixou o Corinthians porque acabou sendo impeachmentado, teve muitos problemas, né? Foi indiciado pela Polícia Civil, o Ministério Público ofereceu denúncia. Então teve muitos problemas. E aí, por isso, Augusto Melo foi impeachmentado. E Fabinho Soldado tem uma rejeição pela cúpula corintiana, parte dela, certo? E tem uma aprovação muito grande pelos jogadores. Por quê? O Fabinho Soldado defende os jogadores e consegue fazer um elo muito bom entre os atletas e a diretoria. Só que parte da diretoria rejeita porque entende que Fabinho Soldado, né, faz parte da cúpula aí aliado de Augusto Melo. Inclusive, pessoas da diretoria do Corinthians já acabou fazendo um levantamento para ver quem é o diretor executivo que o Corinthians poderia contratar para a temporada 2026. Thiago Escuro fez parte desse levantamento. Paulinho, ídolo do Corinthians, né? Também é outro jogador que o Corinthians, que parte da diretoria vê com bons olhos. Fabinho Soldado, para mim, o erro do Corinthians é pagar o que paga para o Fabinho Soldado. Apesar que ele tem feito um bom trabalho, errou em contratar alguns jogadores que não deram certo, fazendo um contrato muito longo, né? Mas o Fabinho Soldado é um bom gestor. Mas chegou no Corinthians ganhando uma bagatela de 250 mil. E antes do Augusto Melo deixar o Corinthians, o Fabinho foi ganhar 375 mil reais por mês, é o salário que ele ganha hoje. E a partir de dezembro, por causa de cláusulas contratuais, que a diretoria errou em fazer essas cláusulas, Fabinho Soldado vai ganhar 430 mil reais por mês. Então, o Fabinho, por parte da diretoria, está sendo fritado no Corinthians e os jogadores do Corinthians gostam dele. Mas Fabinho é cobrado toda vez que algum jogador acontece algo que a diretoria não concorda. No caso do Memphis Depay é um deles, que ele faltou em junho, né? E agora faltou de novo por causa que foi para o Rio de Janeiro. Isso pode acabar pesando contra o Fabinho Soldado? Pode sim, porque a diretoria vai dizer o quê? Que o Fabinho Soldado não está tendo peito para comandar, para organizar os atletas. E Memphis Depay tem passado aí um tempo muito grande, tem mais de 90 dias que não marca gol com a camisa do Corinthians. O último gol foi contra o Palmeiras nas quartas de finais da Copa do Brasil. Então o Memphis tem que se dedicar mais, porque ele ganha um salário estratosférico, né? Corinthians deve para ele. E Corinthians tem que honrar com os compromissos, pagar os parcelado, pagar os poucos, mas tem que pagar. E é um jogador que quando quer, ele tem talento, tem condições, tem capacidade técnica para resolver o jogo. O problema é quando é que o Memphis Depay está disponível a jogar e quando ele não quer jogar. Porque na maioria das vezes ele está entrando em campo, está se arrastando. Você não vê que ele está lutando, suando a camisa. Porque se ele quiser, capacidade ele tem. O problema é quando ele vai querer. E aí, fiel, o que vocês acham da situação do Memphis Depay ter faltado no treino ontem? E aí acaba prejudicando o Fabinho Soldado. Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixa o seu like, deixa o seu hype. Ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.